Um grupo de heróis é invocado de outro mundo. Aparentemente, cada reino acabou de contratar o Truck-kun para resolver seus problemas. Os heróis são recebidos por uma princesa que parece encantada em vê-los, e um por um, seus poderes são avaliados. O primeiro, espada sagrada, o próximo, todo tipo de magia. Basicamente, todos recebem algo que grita personagem principal. E então, a Mukuda, sua grande revelação, serviço de compras online. Isso mesmo, ele não ganhou bolas de fogo ou bênçãos divinas, ele ganhou a Amazon. Compreensivelmente, ele está horrorizado. Ele até pergunta se talvez há um engano ou uma habilidade bônus escondida em algum lugar, mas não. É isso, apenas compras de supermercado. Ainda assim, protocolo é protocolo. Ele é informado de que ainda precisa encontrar o rei. Os heróis são apresentados diante dele, e o rei faz o discurso clássico. Nosso reino está sob ataque do rei demônio. Bravos heróis, precisamos da sua ajuda. Os outros se lançam sem hesitação, prontos para salvar o mundo. Enquanto isso, Makuta levanta a mão discretamente e diz: acho que vou passar. Ele explica que não é exatamente material para herói e só quer viver uma vida simples. Surpreendentemente, eles não o jogam na masmorra por isso. Em vez disso, entregam-lhe 20 moedas de ouro e o mandam embora. Um bom negócio, honestamente. Na cidade, Makuta imediatamente percebe as pessoas o encarando. Acontece que jeans e uma camiseta não se misturam muito bem. Ele compra algumas roupas locais, aluga um quarto numa estalagem e começa a aprender sobre este mundo. Quanto mais ele pensa, mais suspeito aquele castelo chique começa a aparecer. O reino devastado pela guerra certamente não parecia carecer de luxo. Então Mukuda decide sair enquanto ainda pode. Ao verificar seus atributos, ele vê que tem outras duas habilidades: armazenamento de itens e avaliação. Ele experimenta o serviço de compras online e, de repente, uma página de compras digital aparece bem na frente dele. Por curiosidade, ele pede água engarrafada e comida, paga literalmente jogando moedas de ouro na tela. E segundos depois, puf, um pacote de entrega surge. Makuta olha incrédulo, depois sorri. Ok, talvez essa habilidade não seja tão ruim afinal. É basicamente como a Amazon Prime com teletransporte. Ele descobre que uma moeda de ouro vale cerca de $100, o que o deixa confortavelmente rico por enquanto. Na manhã seguinte, ele pega uma carona com o mercador que estava saindo do reino. Durante a viagem, o mercador menciona que o armazenamento de itens é extremamente raro, talvez uma em 1000 pessoas o tenha. Avaliação, porém, isso é praticamente inédito, a menos que você seja um herói invocado. Mukuda tenta manter a calma enquanto entra em pânico internamente. Quando perguntado para onde vai, ele diz que está indo para o próximo reino. O mercador acena e diz: "Isso é inteligente porque este reino está prestes a entrar em colapso." Quando chegam à taverna, descobrem que todos os serviços de carruagem foram suspensos. O rei não quer que ninguém saia. Ótimo! Mukuda percebe que está preso, a menos que encontre outra saída. Então ele vai até a guilda dos aventureiros e contrata uma escolta. A viagem levará vários dias a pé. E o custo? 8 moedas de ouro. Doloroso, mas melhor do que morrer sozinho na floresta. Sua escolta acaba sendo Werner, um aventureiro rank C com um grupo de 4. Vincent, o espadachim, Rita, a batedora, Ramon, o mago, e Funk, o curandeiro. Eles partiram no dia seguinte e durante uma pausa para o almoço, Makuta tira um fogão de seu armazenamento como se fosse a coisa mais normal do mundo. Todos ficam olhando. Ele começa a cozinhar tirando ingredientes do nada. E logo o cheiro de sopa enche o ar. Os outros dão uma mordida, sopa instantânea e sanduíches, veja bem, e agem como se fosse a melhor coisa que já provaram. Makuta apenas sorri, fingindo que é tudo caseiro. Claro, a paz não dura. Eles são atacados por monstros, e enquanto a equipe de Werner os corta com facilidade, Makuta principalmente grita e se esconde atrás de uma árvore. Quando o grupo derruba um javali vermelho enorme, eles o despojam de materiais, mas não conseguem carregar toda a carne, então Makuta se oferece para armazená-la. Mais uma vez, queixos caem. Naquela noite, eles se sentam para jantar, todos esperando ansiosamente pela próxima refeição de Makuta. Ele ri nervosamente, dizendo que não está acostumado com pessoas o observando cozinhar, mas, na verdade, ele só não quer que ninguém perceba seu grande segredo. O menu de hoje à noite é bacon, repolho, batatas e salsichas, tudo cozido junto em um ensopado que cheira bom demais para um acampamento. Ele serve e imediatamente começa a se preocupar quando todos ficam em silêncio após a primeira mordida. Por um momento, ele pensa que está horrível, mas não, eles estão apenas ocupados demais comendo para conversar. Eles amam tanto que pedem mais. Ramon admite que eles geralmente sobrevivem com carne seca e pão duro enquanto viajam, então isso parece uma refeição de luxo para eles. Rita até diz que já se sente mais forte, o que faz Makuta levantar uma sobrancelha. Curioso, ele usa sua habilidade de avaliação e percebe que a comida realmente dá bônus de atributos. Sua culinária literalmente torna as pessoas mais fortes. Esse não é o tipo de talento que você anuncia, a menos que queira acordar numa cozinha real para sempre.
ele decide manter isso em segredo. O que ele não sabe é que algo está observando dos arbustos, atraído pelo cheiro de sua comida. Alguns dias depois, o grupo acampa perto da fronteira do próximo reino. Mukuda decide grelhar um pouco da carne de javali vermelho que eles coletaram antes. Ele a fatia, tempera com um molho especial de sua loja online e começa a cozinhar. O cheiro é de dar água na boca, e não atrai apenas a atenção de seus companheiros. O que quer que os estivesse seguindo finalmente decide se mostrar. Quando Makuta termina a refeição, todos ficam maravilhados com o quão bom é o sabor. Eles ainda o estão elogiando quando a floresta de repente fica em silêncio do nada. Um lobo enorme sai das árvores, um Fenrir. Uma besta lendária, e então ela fala, exigindo um prato da carne. Mukuda entrega um sem discutir. O Fenrir o engole em uma mordida e pede mais. Mukuda, que valoriza sua vida, continua cozinhando, a besta continua comendo até ficar finalmente satisfeita. Então ela diz que quer formar um contrato de familiar com ele. Makuta recusa imediatamente, mas o olhar do Fenrir muda sua mente mais rápido do que qualquer negociação jamais conseguiria. O contrato é ativado com um brilho ofuscante, e assim, Makuta agora é o mestre, ou possivelmente o servo de uma criatura lendária. O Fenrir explica que Makuta agora é responsável por alimentá-lo com 3 refeições por dia. Makuta olha fixamente, percebendo que acabou de se tornar um chefe em tempo integral para um lobo mítico. Quando solicitado a dar-lhe um nome, ele tenta alguns normais, nenhum dos quais impressiona a criatura. Finalmente ele encurta Fenrir para Fel e a besta aprova. Viajar com Fel se torna uma aventura em si. Onde quer que vão, as pessoas fogem ao vê-lo. Werner explica que existe uma lenda sobre um Fenrir que aniquilou um país inteiro e aparentemente não é apenas uma história. Fel calmamente diz que destruirá qualquer um que tentar incomodá-los. Isso não faz ninguém se sentir mais seguro, na verdade. Mais tarde, quando Mukuda percebe que estão sem carne, Fel exige comida novamente. Mukuda retruca que ele come demais e o manda caçar a própria comida. Para a surpresa de todos, Fel realmente ouve. Pouco tempo depois, ele retorna carregando um pássaro rocha, um monstro rank B que aventureiros normais têm dificuldade em derrotar. Werner fica sem palavras. Fel lhes diz que podem ficar com os materiais, desde que ele fique com a carne. Mukuda cozinha o pássaro como frango, adicionando molho teriyaki para dar sabor. Ele serve os outros primeiro, depois diz a Fel que ele terá que esperar por suas porções, já que come o suficiente para 10 pessoas. Fel espera pacientemente, o que talvez seja a parte mais chocante de tudo isso. Quando sua porção gigante finalmente está pronta, ele a devora em segundos e parece completamente satisfeito. Eventualmente, eles chegam à fronteira do reino de Venom. Os guardas já estão tensos, observando Fel como se ele estivesse prestes a atacar. Werner vai na frente para explicar a situação, mas em pouco tempo, eles são cercados por soldados. O comandante se recusa a deixá-los passar, preocupado que um Fenrir possa destruir o país inteiro. Mukuda implora a Fel para se comportar, e Fel calmamente promete atacar apenas quem os prejudicar. Não é exatamente reconfortante, mas funciona. Os guardas estão apavorados que a besta possa falar, mas eventualmente permitem que entrem. Todos mostram suas carteiras da guilda, exceto Mukuda, que tem que pagar outra taxa porque não tem uma. Werner o avisa para ser discreto, já que um homem viajando com uma besta lendária atrairá problemas. Mukuda suspira, percebendo que paz e sossego são oficialmente impossíveis. O grupo sugere que ele se junte a uma guilda para ganhar dinheiro usando sua habilidade de compras online. Vincent recomenda a Guilda dos Aventureiros, já que eles lidam com materiais de monstros, enquanto Makuta se inclina para a Guilda dos Mercadores. Franco menciona que é possível se registrar em ambas, então Mukuda mantém isso em mente. Quando chegam à cidade, Mukuda é imediatamente atingido por outra taxa de entrada. Um servo corre para cumprimentá-lo, insistindo que ele vá conhecer o Conde, chamando-o de domador de bestas lendário. Mukuda tenta recusar educadamente, mas quando o homem não aceita um não como resposta, Fel avança e rosna. O servo sai correndo, problema resolvido. Werner se preocupa que eles possam ter acabado de fazer um inimigo, mas Fel simplesmente diz que pode lidar com qualquer coisa que jogarem nele. Vincent brinca que apenas um dragão poderia se igualar a ele. Os olhos de Mukuda se arregalam ao ouvir a menção de dragões, e Fel casualmente diz que lutou contra um há 400 anos, como se não fosse grande coisa. Após completar a papelada para o trabalho de escolta, o grupo se separa. Eles agradecem a Mukuda por toda a comida incrível e ele finalmente segue para a Guilda dos Mercadores. As pessoas olham e se afastam quando veem Fel o seguindo. Lá dentro, Mukuda se inscreve, aprende que existem 5 ranks de mercador e recebe seu cartão de nível ferro. Mais tarde naquela noite, ele descobre que bestas não são permitidas em estalagens. Fel não se importa com essa regra, ele só se importa com o jantar. Makuta suspira, monta seu fogão e começa a cozinhar novamente.
Desta vez, ele adiciona arroz à refeição e a finaliza com um de seus molhos especiais. Fel come ansiosamente, então para e diz que o sabor mudou. Mukuda revela que tem todo tipo de molhos guardados em sua despensa mágica, e Fel fica absolutamente fascinado. A mesma carne, mas com sabores diferentes, isso é praticamente feitiçaria para ele. Depois de provar alguns, Fel declara que o de alho reina supremo. Makuta apenas acena, sabendo muito bem que criou um monstro com um gosto por temperos. Assim que Fel termina de comer metade do seu peso corporal, Makuta finalmente cozinha para si mesmo, um simples prato de carne, rico, fumegante e perigosamente delicioso. Uma mordida e ele fica chocado com seu próprio talento. Após o jantar, ele empacota os produtos que planeja vender no dia seguinte, tentando ser produtivo antes que o cansaço vença. A manhã chega, e ele segue para a guilda dos mercadores para ver se seus produtos modernos podem render um preço decente. A balconista dá uma olhada em seu sal e pimenta, congela como se tivesse visto um tesouro divino e sai correndo. Mukuda pisca, imaginando se está prestes a ser preso. Em vez disso, ela retorna e o leva direto ao mestre da guilda. O mestre da guilda examina os produtos com reverência, dizendo que o sal e a pimenta são de qualidade real. Quando ele pergunta onde Makuta os encontrou, Makuta simplesmente diz: "Em minhas viagens", o que é tecnicamente verdade se você considerar viajar por uma loja online. O mestre da guilda respeita sua privacidade e oferece 14 moedas de ouro pelo lote. Mukuda quase engasga. Ele os comprou por 5 moedas de cobre cada. Enquanto ainda processa a matemática, o mestre da guilda confunde seu silêncio com hesitação e aumenta o preço novamente. Quando o negócio fecha em 17 moedas de ouro, Mukuda está sorrindo como se tivesse acabado de roubar um banco. Ganhar dinheiro nunca pareceu tão fácil. Com ouro no bolso, ele segue para a guilda dos aventureiros em seguida. O clima lá é completamente o oposto. A balconista parece estar no limite, mal olhando para ele enquanto desliza o formulário de registro. Makuta o preenche e devolve, e ela joga um cartão para ele como se fosse um guardanapo usado. Ele agora é um orgulhoso aventureiro Rank G. Quando ele pede uma explicação, ela suspira e lhe dá o básico. Os ranks vão de G a S e a guilda não se responsabiliza se ele morrer. Bela recepção. Makuta navega pelo quadro de missões e decide começar com uma simples missão de coleta de ervas. Na manhã seguinte, enquanto ele se prepara silenciosamente para sair, Fel o encara com um olhar que claramente significa café da manhã primeiro. Então Mukuda sugere que ele vá caçar novamente. Fel resmunga, mas concorda, dizendo que lançará uma barreira protetora antes de partir, já que há monstros por perto. Então ele parte, deixando Mukuda para sua aventura herbal. Encontrar ervas acaba sendo ridiculamente fácil graças à sua habilidade de avaliação. Em pouco tempo, ele termina, coletando até mais do que o necessário. Sentindo-se realizado, ele prepara o almoço, decidindo por algo barato e simples. Espaguete. Ele está no meio do cozimento quando Fel retorna, arrastando um pássaro rocha atrás de si como se fosse uma sacola de compras. Ele casualmente menciona que caçou alguns outros monstros também, mas não conseguiu carregar todos. Makuta sugere que eles os peguem mais tarde. Quando o espaguete está pronto, Fel o olha com desconfiança, perguntando-se que tipo de comida humana é essa. Makuta explica que é do seu mundo e o convida a experimentar. Fel dá uma mordida e fica instantaneamente viciado, mesmo sem sua montanha usual de carne. Makuta lhe entrega um pouco de queijo parmesão e a mente de Fel fica impressionada novamente. O majestoso Fenrir, agora coberto de molho e queijo em pó, parece uma criança que perdeu uma briga com um prato de massa. Makuta não consegue parar de rir, então ele se vira e vê a pilha de monstros que Fel havia caçado antes. Não é uma pilha, é uma montanha. Ele começa a guardar tudo em seu armazenamento, perguntando se é tudo comestível. Fel explica que orcs são considerados uma iguaria, basicamente porcos ambulantes. Mukuta decide que não quer pensar muito nisso. De volta à cidade, ele entrega sua missão de ervas e recebe 9 moedas de prata. Nada mal para algumas plantas. Então ele casualmente pergunta sobre a venda de materiais de monstros. A balconista parece desinteressada até que ele aponta para Fel. Toda a sua postura muda, ela rapidamente o leva ao açougueiro da guilda, que já ouviu rumores sobre o homem com a besta lendária. Nos fundos, Makuta descarrega a montanha inteira de monstros. O açougueiro apenas olha, sem palavras, enquanto monstros rank A caem do armazenamento. Makuta pede que tudo seja esfolado e vendido, exceto a carne. Com tanto trabalho a fazer, o açougueiro lhe diz para voltar no dia seguinte. Mukuda pede que um orc seja preparado para o jantar e, em pouco tempo, ele está de volta à cozinha. Sua habilidade de armazenamento mantém tudo fresco, então ele fatia a carne de orc, a cobre com farinha e a frita até a perfeição dourada. Ele finaliza com o molho que sobrou do almoço e Fel ataca, declarando que é muito melhor do que qualquer javali. Mukuda hesita a princípio, tentando não imaginar o que está comendo, mas assim que prova, fica agradavelmente surpreso. Acontece que a carne de orc é deliciosa, se você conseguir ignorar o que ela costumava ser. Na manhã seguinte, Mukuda retorna ao açougueiro, que tem montanhas de materiais processados esperando.
Ele paga a Mukuda 2 moedas de ouro, e Mukuda quase desmaia. O açougueiro até explica que alguns itens, como presas de orc e outras partes, são vendidos por preços impressionantes. Ele também dá a Mukuda um punhado de pedras demoníacas derrubadas por monstros rank I, dizendo-lhe que estão cheias de energia mágica. A notícia se espalhou pela cidade sobre o homem com o Fenrir. Alguns dizem que Fel é apenas um grande lobo, outros argumentam que ele é o verdadeiro. Mukuda ouve a fofoca enquanto caminha pelas ruas, decidindo que é hora de seguir em frente antes que atraiam mais atenção. Fel não se importa para onde vão, desde que seja alimentado. Makuta suspira, mas concorda. Antes de partir, ele abre sua loja uma última vez, mostrando a Fel todas as carnes de seu mundo. Fel olha fixamente, com os olhos arregalados, babando como se estivesse chovendo do teto. Mukuda pede um pouco de tudo e prepara um banquete enorme de carnes mistas. Fel dá sua primeira mordida e parece ter acabado de descobrir o sentido da vida. A mistura de texturas e sabores é completamente nova para ele e isso se mostra. Makuta, é claro, não para por aí. Ele traz o prato principal, o wagyu preto japonês, brilhante e perfeito. Fel olha uma pequena porção, visivelmente desapontado que algo tão minúsculo deveria ser impressionante, mas no momento em que prova, todo o seu humor muda. Uma mordida e ele fica instantaneamente viciado. Mukuda explica que é de uma vaca criada com cuidado especial, como se isso de alguma forma justificasse o tamanho. Após a refeição, Fel se sente imparável. Ele declara que provavelmente poderia lutar contra um dragão agora, e honestamente Makuta acredita nele. Só para ter certeza, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que todos os atributos de Fel dispararam. Aparentemente, Wagyu não apenas deixa sua boca feliz, ele transforma bestas divinas em potências. Sentindo a adrenalina, Fel decide ir caçar, enquanto Makuta entra em pânico só de pensar em ser deixado sozinho num mundo cheio de monstros. Fel ignora, lança uma barreira mágica ao redor dele e garante que é forte o suficiente para bloquear o sopro de um dragão. Então ele dispara pela noite, deixando Makuta para fazer o que ele faz de melhor, dormir. Enquanto isso, Fel entra em um frenesi total pela floresta. Ele corta um pássaro rocha em um único golpe, eletrocuta um cervo gigante com um raio, e quando uma quimera aparece, ele a oblitera em uma única explosão que provavelmente poderia ser vista do espaço. Na manhã seguinte, Mukuda acorda cercado por montanhas de cadáveres de monstros. Fel casualmente admite que talvez tenha exagerado um pouco, enquanto Mukuda olha incrédulo. Vendo o resultado, ele imediatamente bane o wagyu preto de seu cardápio de culinária. Mais tarde, durante uma pausa, Mukuda pergunta sobre a magia de Fel. Fel explica que é abençoado pela deusa do vento e se especializa em magia do vento, dizendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mukuda, impressionado, se pergunta se ele também pode aprender magia. Fel lhe diz que é possível se ele tiver mana. Mukuda verifica seus atributos, descobre que tem, e fica animado. A instrução de Fel é simples, apenas pense nisso. Mukuda se concentra, imagina uma bola de fogo e absolutamente nada acontece. Fel suspira, mostra-lhe como controlar a mana corretamente e após algum esforço, Makuta consegue produzir uma pequena bola de fogo que parece mais uma faísca do que um feitiço. Fel chama de fraco, mas decide que a melhor maneira de melhorar é com treinamento prático. Mukuda recusa imediatamente, mas Fel não ouve. Ele apenas o pega e o leva direto para uma vila de goblins. Quando Mukuda vê o enxame de goblins, ele congela, mas Fel, em sua infinita sabedoria, uiva para chamar a atenção deles e corre para encontrar o chefe. Makuta entra em pânico e começa a lançar bolas de fogo em todas as direções. Ele continua atirando até sua mana acabar e ele desabar no local. Fel retorna, termina a luta e orgulhosamente anuncia que Makuta subiu de nível. Quando Mukuda verifica, ele descobre que ganhou a habilidade de magia de fogo, o que quase faz o trauma valer a pena. Como presente, Fel arrasta de volta o Rei Goblin, não para comida, mas pela pedra mágica dentro dele. Mukuda está exausto e se recusa a cozinhar, então ele compra um pão doce em vez disso. Fel reclama da falta de carne, mas quando prova o pão, admite que é bom e pede mais. Mukuda o alerta sobre cáries e diabetes, mas Fel ri, dizendo que é imune a doenças porque é abençoado pela deusa do vento. Makuta suspira, chamando isso de injusto, enquanto em algum lugar acima, a própria deusa os observa comer doces e começa a desejá-los. Quando chegam à próxima cidade, Makuta mostra sua carteira da guilda e apresenta Fel como seu grande lobo, um familiar, para evitar atrair atenção. Fel não está satisfeito, mas tolera. O guarda avisa a Makuta que ele será responsabilizado por qualquer dano que Fel causar, o que não acalma exatamente seus nervos. Dentro da cidade, Makuta vai procurar um mapa e acaba em uma taverna cheia de aventureiros barulhentos.
Ele lhes compra bebidas, pergunta sobre a região e recebe a oferta de um mapa antigo por uma moeda de ouro. Sentindo-se com sorte, ele o compra, apenas para descobrir mais tarde que o mapa não valia nada e poderia ter sido adquirido por uma única moeda de prata na guilda. Fel lhe diz para não se preocupar, que eles ganhariam mais dinheiro, e Makuta engole em seco seu constrangimento. Eles decidem seguir para leste, em direção ao mar, principalmente porque Fel deseja muito experimentar frutos do mar. Enquanto isso, a deusa do vento Menri não consegue parar de observá-los. Ela está curiosa sobre Makuta, o único humano que conseguiu formar um contrato com Fel, e agora está obcecada pelos doces que ele continua a fazer. Ela tenta resistir a interferir, mas seu desejo está claramente vencendo. Enquanto viajam pela floresta, Fel começa a correr tão rápido que está praticamente derrubando árvores. Quando ele finalmente para, coberto de arranhões, Mukuda aponta que talvez diminuir a velocidade pudesse ajudar. Fel insiste que eles chegaram ao mar, mas é apenas um lago. Aparentemente ele ficou com fome de peixe. Mukuda se pergunta como eles vão pescar algo sem uma vara, e Fel resolve isso eletrocutando o lago. Mukuda suspira, mas recolhe os peixes flutuantes mesmo assim. Fel lhe diz para pegar os rosados que fazem sua língua formigar, o que soa imediatamente suspeito. Makuta os avalia e, claro, eles são venenosos. Ele se recusa a cozinhá-los e Fel fica emburrado, mas desiste. Makuta acende uma fogueira, compra alguns ingredientes e começa a preparar o peixe, agradecendo silenciosamente a cada vídeo de culinária que já assistiu. Ele os limpa, salga e grelha perfeitamente. Quando finalmente comem, Fel fica sem palavras. A poderosa besta divina que pode destruir uma quimera com um único golpe é completamente derrotada por uma truta grelhada, e Mukuda não consegue deixar de desfrutar daquela vitória silenciosa. Fel devora a comida como se fosse sua última refeição na Terra, e Mukuda, sentindo-se sofisticado, abre uma cerveja para acompanhar seu peixe. Naturalmente, ambos acabam completamente cheios. Justo quando as coisas começam a acalmar, Mukuda de repente avista um slime azul saltitando em sua direção e quase pula para fora de sua própria pele. Fel casualmente lhe diz para não se preocupar, já que é mais fraco que um lenço de papel molhado. Makuta o cutuca e percebe que parece gelatina, então o slime lhe dá um pequeno high five, como quem diz, prazer em conhecê-lo. Ele verifica suas estatísticas e descobre que é apenas um bebê de mal 3 dias de idade. O slime balança feliz, e Mukuda supõe que ele possa estar com fome, mas seu estoque de comida está vazio. O slime acaba comendo uma garrafa, e Fel menciona que slimes também podem comer pedras, o que de alguma forma faz Makuta se sentir pior por seus utensílios de cozinha. O pequeno começa a comer lixo como se fosse um buffet até tentar engolir a frigideira, e Makuta precisa intervir. Ainda assim, ele está estranhamente feliz que esteja limpando para ele, e quando o elogia, o slime praticamente vibra de alegria. Fel então solta a bomba de que agora é o familiar de Makuta. Makuta fica confuso, pois nunca fez um contrato, mas Fel explica que simplesmente aceitar seus sentimentos foi o suficiente. Makuta verifica suas estatísticas e de fato lá está. Quando lhe dizem para dar um nome, ele decide por Tsui. Alguns dias depois, Mukuda tenta aprender magia da terra, mas seu melhor tiro mal move uma pedrinha. Bell sugere que a experiência real de combate ajudaria, mas Makuta, ainda traumatizado de sua última perseguição de goblins, não quer saber disso. Fazendo uma pausa, ele pega Sui tentando comer sua garrafa novamente e percebe que o pequeno slime já está maior, e no nível 8. Ele se pergunta se comer coisas de seu mundo aumenta as estatísticas como sua culinária. Fel fica com fome novamente, sem surpresa. Então Mukuda prepara uma tigela farta de carne de porco para Fel e Sui. Todos comem juntos, embora Fel imediatamente peça mais e até Sui se contorça por mais. Após o jantar, Sui dissolve os restos de comida dos pratos, o que Makuta acha surpreendentemente útil. Para a sobremesa, ele serve dorayaki, recheado com pasta doce de feijão vermelho, e Sui adora. Mukuda está apenas feliz em ver seu pequeno slime desfrutar de algo que não seja lixo. Na manhã seguinte, Fel recebe uma mensagem da deusa e a repassa para Mukuda. A deusa do vento Ninhir quer abençoá-lo, mas apenas se ele oferecer doces do outro mundo uma vez por semana. Fel diz que não será uma benção completa, mas mesmo uma menor concederia imunidade a todas as doenças de status e aumentaria a magia. Makuta pensa que é uma pechincha e aceita instantaneamente. Fel explica que ele pode orar em qualquer lugar, até mesmo em uma rocha, desde que seu coração esteja nisso. Para a primeira oferenda, Ninhir solicita especificamente dorayaki, pão de creme e pão de melão. Mukuda não consegue acreditar que ela seja tão exigente com lanches, mas ele obedece. Os doces desaparecem e ele recebe a bênção dela. Em algum lugar nos céus, Ninhir está devorando aqueles doces como se fosse seu dia de folga da dieta, dominada por sua maciez e doçura.
Ela bebe um pouco de café com o aroma de mucuda, percebendo instantaneamente que combina perfeitamente. Então come o resto dos doces que prometeu guardar para mais tarde. De volta à Terra, o treinamento de Mukuda melhora. Ele está atirando pedras mais rápido e com mais força. Suei já está no nível 13, e Mukuda começa a se perguntar se ele poderia evoluir algum dia. Ele continua praticando até sua mana acabar e come um pouco de chocolate para se recuperar, até mesmo compartilhando um pedaço com Suei. Quando Fel retorna, ele os pega comendo sem ele e de repente afirma que está cansado e precisa de um pouco de chocolate também. Makuta não acredita, mas Fel insiste que carregá-lo o dia todo é exaustivo. Então, do nada, Mukuda recebe outra mensagem divina. Acontece que Ninri só quer mais chocolate. Ele aponta que ainda nem faz uma semana desde sua última oferenda, mas ela não se importa. Ele envia o chocolate a ela de qualquer forma, e Fel imediatamente anuncia que é hora de ir. Makuta está desconfiado, mas a expressão de Fel diz tudo. Antes que ele perceba, eles estão parados na entrada de uma masmorra. Makuta pergunta por quê, e Fel diz que é para treinamento. Mukuda tenta correr, mas Fel o arrasta de volta, garantindo que há apenas monstros fracos lá dentro. Mukuda não acredita nem por um segundo. Fel lembra de que ele precisa ficar mais forte caso esteja sozinho, e Mukuda concorda relutantemente, mas só depois de preparar um banquete primeiro. Ele cozinha uma variedade de comida do outro mundo, explicando que ela concede aumentos temporários de estatísticas. Fel se lembra de se sentir mais forte depois de comer bife wagyu, e observa ansiosamente enquanto Mukuda prova tudo. Suas estatísticas realmente começam a subir, e até as de Sabriwês aumentam. Fel está convencido de que estão prontos para a batalha, mas Makuta ainda não. Quando finalmente entram, Makuta nervosamente pede a Fel para lançar uma barreira. Fel começa a empurrá-lo para frente até que Makuta tropeça em um slime, que Suei imediatamente derrete com ácido. Fel fica impressionado e chama Suei de único. Então, mais alguns slimes aparecem, e Makuta consegue atordoar um enquanto Suei o finaliza. Em seguida, vem coelhos com chifres avançando direto para ele, e Makuta entra em pânico, balançando sua espada como um louco, mas de alguma forma sobrevive. No próximo andar, eles enfrentam kobolds. Desta vez, Mukuda acerta um tiro de pedra limpo e derruba 2 deles. Ele está se sentindo orgulhoso, mas Phil lembra para não ficar arrogante. Animado, Makuta decide que quer ficar ainda mais forte. Eles chegam ao andar final, onde Fel avisa que deveria haver cerca de 10 kobolds, mas há muito mais. Makuta quer fugir, mas Fel o empurra para frente novamente. Com Tsui ao seu lado, Makuta luta para abrir caminho. Makuta não acredita em uma única palavra que Fel diz sobre a masmorra ser segura, mas Tsui, sempre a bolha entusiasmada, está praticamente saltitando de excitação. Antes que Mukuda pudesse sequer protestar, Fel lhe dá um chute firme para a frente, e de repente, cada kobold na sala se vira para olhar diretamente para ele. Mukuda congela de terror enquanto a matilha avança, mas, felizmente, a barreira de Fel bloqueia os ataques. Sweep entra em ação, disparando ácido como um adorável canhãozinho, enquanto Makuta entra em pânico, lançando magia da terra. De alguma forma, ele consegue eliminar alguns kobolds antes que mais corram em sua direção, forçando-o a atirar pedras com as 2 mãos como se estivesse tentando ganhar um jogo de carnaval. Entre sua magia desajeitada e os ataques ácidos implacáveis de Suei, eles realmente conseguem aniquilar a maior parte da horda. Justo quando Makuta pensa que finalmente acabou, os kobolds restantes são subitamente arremessados enquanto seu chefe, o massivo Rei Kobold, aparece. Makuta está horrorizado, mal desviando de seu primeiro golpe. Ele dispara balas de pedra o mais rápido que pode, mas elas apenas ricocheteiam na besta como se fossem pedrinhas. Fel calmamente menciona que sua barreira pode não aguentar se Makuta for realmente atingido, o que é sua maneira de dizer não estrague tudo. Mukuda atira ainda mais rápido, acertando um golpe direto na cabeça do monstro com uma poderosa explosão de pedra, mas o rei apenas o sacode como se fosse um leve toque. Enquanto Mukuda se apressa para atacar novamente, ele fica sem mana. O rei avança e a barreira se acende, parando o golpe friamente. É então que Fel casualmente admite que mentiu antes. Sua barreira nunca se quebraria com um ataque tão fraco. Mukuda não tem tempo para gritar com ele, porém, porque Sui salta, lança uma explosão de ácido e derrete completamente o Rei Kobold em uma gosma. Antes que Mukuda pudesse sequer reagir, Sui começa a brilhar e Mukuda prontamente desmaia de exaustão. Fel o carrega para fora da masmorra enquanto Sui se contorce ansiosamente ao lado dele. Então, para a surpresa de Fel, Sui de repente fala pela primeira vez. O pequeno Slim está radiante de alegria e mal pode esperar para conversar com Mukuda quando ele acordar. Fel concorda em fazer-lhe companhia, e Sui carinhosamente o chama de tio Fel. Fel imediatamente se arrepende de todas as suas escolhas de vida, insistindo que não é um tio, mas Sui insiste que ele é grande, forte e sempre cuida deles, então ele deve ser um.
Fel parece orgulhoso por meio segundo antes de se recompor, negando o título novamente. Ele sai para pegar um lanche, mas retorna apenas para lembrar Sui de ficar dentro de sua barreira. Naturalmente, Sui o chama de tio Fel novamente. Quando Mukuda finalmente acorda, ele entra em pânico por um momento antes de perceber que está seguro. Tsui o cumprimenta animadamente, falando, e Mukuda quase desmaia novamente, desta vez de choque. Tsui explica que depois de derrotarem o Rei Kobold, ele de alguma forma ganhou a habilidade de falar. Ele chama Mukuda de mestre, derretendo seu coração instantaneamente. Mukuda verifica as estatísticas de Suei e descobre que seu pequeno slime subiu de nível e ganhou uma nova habilidade, Bala Ácida. Então ele verifica suas próprias estatísticas e vê que ganhou 4 níveis e agora conhece oficialmente magia da Terra. Fel retorna, agindo como se nada tivesse acontecido, e Mukuda pergunta onde ele foi. Fel admite que ficou com fome enquanto Mukuda estava inconsciente e foi caçar, embora afirme que preferiria a culinária de Mukuda. Ele até exige comida como recompensa por ajudar Mukuda a treinar. Mukuda ainda está bravo com toda a mentira sobre a barreira, mas ele cede e cozinha mesmo assim. Ele faz um prato delicioso com ovos e sobras de pássaro rocha, e claro, Fel o devora em tempo recorde enquanto elogia o sabor. Tsui também adora, o que faz Mukuda irradiar de orgulho. Mukuda pergunta se Fel e Suei estiveram conversando enquanto ele estava fora, e Tsui felizmente diz que conversou muito com o tio Fel. Mukuda cai na gargalhada com o nome, enquanto Fel parece que vai explodir de vergonha. Mukuda continua a provocá-lo, apontando que comparado a Sui, que tem apenas 2 semanas de idade, Fel é definitivamente material para tio. Fel grita, Suei começa a chorar e Mukuda o chama de malvado, até que Fel desiste e relutantemente permite que Suei mantenha o apelido. Enquanto viajam, Fel menciona que passarão pelo território de Orthros e Grifos. Mukuda quase engasga com o ar quando percebe que ambas são zonas extremamente perigosas. Fel insiste que eles ficarão bem, já que nada pode tocá-lo, mas Mukuda implora para que ele pegue o caminho mais longo. Tarde demais, eles já estão em território Orthros. O som de rosnados preenche a floresta e logo uma matilha de lobos de 2 cabeças aparece. Fel libera sua aura de intimidação, instantaneamente fazendo a maioria deles fugir, exceto por um lobo jovem e arrogante que quer lutar. Fel diz a Mukuda para ficar para trás com Suei e dá ao Orthros um aviso final. A besta o ignora e avança, apenas para Fel destruí-lo em um único golpe. Os outros lobos se dispersam em terror. Mukuda, ainda processando o que acabara de testemunhar, pergunta sobre aquele ataque, e Fel orgulhosamente explica que é uma técnica que ele inventou 600 anos atrás. Tsui, inspirado, se pergunta se ele também pode aprendê-la. Mukuda gentilmente lhe diz que pode ser difícil, já que ele não tem exatamente garras, mas elogia sua habilidade de bala ácida. Fel imediatamente parece com ciúmes, o que faz Mukuda sorrir. Naquela noite, eles montam um acampamento, embora Mukuda ainda esteja tenso em relação à floresta. Fel o assegura de que os Orthros aprenderam a lição, então prontamente exige o jantar. Mukuda suspira e começa a cozinhar, percebendo que está mimando esses dois. Ele pergunta quanto tempo levará para atravessar a floresta, e quando Fel diz que estão apenas na metade do caminho, Makuta quase desmaia novamente. Decidindo tirar o melhor proveito da situação, ele cozinha um pouco de carne de serpente negra, que supostamente tem gosto de frango. Ele a prepara com açúcar, saquê e um molho de pimenta picante, fritando-a até que cheire incrivelmente bem. Nervoso, mas com fome, ele dá uma mordida e está delicioso. Fel imediatamente rouba o prato, declarando-o incrível e exigindo mais. Mais tarde, eles encontram cogumelos brilhantes que Fel diz que podem curar o corpo. Makuta começa a coletá-los e Suei come alguns, brilhando intensamente antes de parar. Preocupado, Makuta usa sua habilidade de avaliação e descobre que Suei ganhou uma nova capacidade de fazer poções de cura. Fel fica atordoado, admitindo que nunca viu um slime fazer isso antes. Makuta orgulhosamente pede a Suei para tentar e o pequeno slime produz uma poção de alta qualidade diretamente de seu corpo. Makuta a engarrafa, emocionado com o resultado, e elogia Sui sem parar. Eles continuam sua jornada e logo entram em território grifo. Um grifo massivo pousa na frente deles, e Mukuda quase desmaia novamente. O grifo, no entanto, fala educadamente e pede a Fel um duelo para provar seu valor como líder. Fel concorda, embora Mukuda silenciosamente implore para que ele não mate a pobre criatura. A luta começa. Fel chuta o grifo revida com penas, e logo toda a área está cheia de vento e poeira. Então Fel casualmente invoca um tornado destruindo o campo de batalha. Mukuda grita para ele parar, e Fel finalmente encerra. O grifo está gravemente ferido, mas Mukuda corre com Suei e usa uma poção de cura para salvá-lo. O grifo, humilhado mas vivo, sente vergonha de perder, até que Mukuda aponta que ele realmente conseguiu ferir Fel primeiro em muito tempo. Fela o admite relutantemente. O grifo chama sua revoada, que chega e o aceita como seu líder.
Em agradecimento, ele presenteia Mukuda com uma pena, prometendo que nenhum grifo jamais prejudicará seus descendentes. Naquela noite, Fel exige uma montanha de carne para repor energia, e Makuta relutantemente cozinha o último pedaço de carne de orc que tinham. Todos comem felizes e até Makuta finalmente cede e desfruta. Mais tarde, Fel o lembra sobre sua oferenda semanal à deusa. Mukuda congela, ele havia esquecido completamente. Enquanto isso, Minhira espera impacientemente no céu. Quando Mukuda finalmente se lembra e ora, ela o repreende impiedosamente até que ele se desculpe e ofereça uma variedade de sobremesas ocidentais. Sua raiva imediatamente se desfaz enquanto ela devora os doces, apaixonando-se pelo bolo e exigindo a mesma quantidade na próxima vez. Com isso feito, o grupo finalmente deixa a floresta e se aproxima do reino de Leonhardt. Mukuda menciona que deveriam ir à guilda para reabastecer a carne, o que instantaneamente chama a atenção de Fel. Antes que pudessem ir longe, avistam uma caravana sendo atacada por bandidos. Fel não perde um segundo. Quando Mukuda e Sui os alcançam, a caravana está em caos. Bandidos por toda parte, gritos, lâminas se chocando. Então Fel chega e solta um rugido tão alto que poderia estilhaçar a própria confiança. Todos congelam. Ele diz aos bandidos para se renderem ou enfrentarem as consequências. E, sem surpresa, todos largam suas armas como crianças pegas roubando lanches. A situação se resolve rapidamente depois disso. O líder da caravana, Lambert, e um capitão aventureiro chamado Lars se adiantam, ambos claramente aliviados e igualmente chocados ao perceber que este é o Fel, o lobo gigante de todos os rumores. Mukuda, desajeitado como sempre, pergunta para onde estão indo, e Lambert explica que estão viajando para a cidade de Carolina. Como Mukuda e sua equipe são novos na região, ele educadamente pede para acompanhá-los, o que Lambert concorda imediatamente. Afinal, ter uma besta mítica como companhia soa como uma apólice de seguro bastante sólida. Enquanto viajam, Mukuda ouve os guardas debatendo se Fel é um Fenrir ou apenas um lobo gigante muito grande. Mukuda fica horrorizado ao perceber o quão longe os rumores se espalharam. Aparentemente, as guildas têm enviado cartas através de ferramentas mágicas de teletransporte, então todo o continente provavelmente já sabe sobre eles. Ele tenta rir da situação, mas por dentro está em pânico. A última coisa de que precisa é alguém descobrindo suas habilidades de armazenamento de itens e loja online. Nobres, especialmente, salivariam por esse tipo de magia, e Mukuda preferiria não acabar como o mago de estimação de alguém. Quando a noite cai, a caravana monta acampamento, e Fel lembra Mukuda em voz alta que ele lhe prometeu uma refeição especial. Os guardas se contentam com sua carne seca habitual, enquanto Mukuda se afasta para cozinhar em paz. Fel exige uma quantidade obscena de carne como de costume, mas quando Sui pede docemente um pouco também, o humor de Mukuda instantaneamente se suaviza. Ele está sem bifes, então reúne toda a carne que lhe resta e decide fazer algo grandioso. Ele a cobre com farinha e a tempera à perfeição antes de fritá-la, criando algo perigosamente próximo a frango frito. Sui fica impressionado com a textura crocante e o fato de haver dois sabores, enquanto Fel devora sua porção como um aspirador de pó com pelos. Não demora muito para o resto da caravana notar o cheiro. Os guardas se aproximam, tentando não encarar, até que Makuta suspira e lhes oferece um pouco para provar. Uma mordida, e eles ficam viciados. Eles começam a cobri-lo de elogios, chamando-a da melhor comida que já provaram, enquanto Makuta apenas continua cozinhando e cozinhando até estar exausto. Os guardas insistem para que ele descanse enquanto eles fazem a vigília noturna, mas os bandidos em cativeiro começam a resmungar novamente. Mukuda simplesmente os avisa que, se tentarem algo, Fel os usará como lanches da meia-noite. A ameaça funciona instantaneamente. Na manhã seguinte, eles chegam a Carolina, uma movimentada cidade comercial que Lambert orgulhosamente descreve como a quinta maior do reino. Sua família tem sido comerciantes de couro lá por gerações. Os bandidos são entregues aos cavaleiros. Lars vai para a guilda para seu relatório, e Makuta planeja fazer o mesmo. Ele promete a Lambert que visitará sua loja mais tarde antes de ir para dentro da guilda. Infelizmente, as coisas não correm bem. O balconista o informa que seu cartão da guilda foi desativado. Aparentemente, ele não completou missões suficientes no mês passado. Makuta revisa mentalmente todo o caos que sobreviveu e não consegue acreditar que isso não conta. O balconista gentilmente explica que a maioria das pessoas corre para o Rank F para evitar esse problema, já que o limite de tempo dele se estende para 3 meses. Então, Makuta se registra novamente e casualmente menciona que agora tem 2 familiares. Quando ele exibe Sui, o balconista olha para o pequeno slime, nada impressionado, enquanto alguns aventureiros próximos riem. Makuta tenta ignorá-los. Ele se dirige ao açougueiro da guilda para vender os monstros que Fel pegou, mas Lars e seu grupo o avistam e o acompanham, curiosos para ver seu salão.
Makuta hesita, então abre seu armazenamento e todos congelam. A pura variedade e o tamanho dos monstros lá dentro deixam até o açougueiro sem palavras. Os olhos do homem se iluminam como se fosse seu aniversário enquanto ele começa a trabalhar na serpente vermelha, explicando que sua carne é tão rara que a maioria dos plebeus nunca haverá. Fel e Sui babam de antecipação enquanto Lars de repente percebe o que eles estavam comendo na noite anterior. Quando Mukuda casualmente lista pássaro rocha, cervo gigante e carne de orc, Lars e sua equipe instantaneamente se desculpam por subestimá-lo. Mukuda apenas ri, dizendo que tem muito de sobra. Lars, agora completamente impressionado, diz a ele para entrar em contato sempre que precisar de ajuda na Carolina. Naquela noite, Mukuda finalmente encontra uma estalagem e desaba na cama, pensando em como alcançar o Rank F para poder continuar usando os serviços do açougueiro. Ele não está exatamente entusiasmado com a vida de aventureiro, mas antes que possa pensar muito, ouve a voz de Nihira ecoar em sua cabeça, reclamando que ele se esqueceu dela novamente. Mukuda entra em pânico, abre sua loja e começa a oferecer-lhe doces. Geleia, pudim, tudo o que tem. Ela o perdoa imediatamente, fascinada pelo balançar do pudim, até que as outras deusas notam os doces e começam a sussurrar entre si. No dia seguinte, Mukuda visita o quadro de missões da guilda. Cada missão rende pontos dependendo da dificuldade. Coletar ervas vale 1, caçar goblins vale 3, e ele precisa de 100 para subir de nível. Fel vota na caça aos goblins, alegando que os ajudará a ficar mais fortes rapidamente, mas Mukuda recusa categoricamente ao lembrar sua última experiência com goblins. Fel menciona frutos do mar, dizendo que precisam chegar ao oceano em breve, e Mukuda sabe onde isso vai dar. Fel se vira para Sui, pedindo sua opinião, e claro, Sui quer lutar contra goblins. Mukuda tenta convencê-lo a ir coletar ervas, mas o pequeno slime orgulhosamente diz que já consegue fazer remédios. Mukuda suspira, cede e aceita a missão dos goblins. Na floresta, Sui aniquila 3 goblins sem esforço com suas balas ácidas, mas a verdadeira luta de Mukuda começa. Ele tem que cortar suas orelhas direitas como prova. Ele está horrorizado, alegando que é completamente diferente de açouguear carne para cozinhar. Fel discorda e zomba dele, o que leva Mukuda a reclamar alto o suficiente para atrair uma horda inteira de goblins. Sui os transforma em poças, mas Fel insiste para que continuem até que todo o acampamento esteja limpo. Mukuda tenta recusar, mas entre a força de Fel e a empolgação de Sui, ele é arrastado para o massacre. No final, Sui está em êxtase, Fel orgulhoso, e Mukuda mentalmente traumatizado, em um campo de goblins derretidos com uma sacola cheia de orelhas e uma alma precisando desesperadamente de terapia. Mukuda diz a Sui para derreter os cadáveres dos goblins, esperando uma limpeza rápida. Em vez disso, Sui começa a tremer como um balão de água prestes a estourar e de repente cresce para um tamanho enorme. Mukuda olha incrédulo enquanto o slime, antes do tamanho da mão, agora o domina, e antes que ele possa sequer processar o que está acontecendo, Sui começa a tremer novamente, então se divide em dezenas de slimes menores. Mukuda agora tem um exército inteiro de pequenos limpadores borbulhantes dissolvendo alegremente toda a pilha de goblins, até mesmo Fel, que já viu sua cota de coisas estranhas, para por um momento para admirar o espetáculo. Quando termina, Mukuda não consegue deixar de se perguntar o quão poderoso Sui eventualmente se tornará. De volta à guilda, a equipe praticamente enlouquece ao ver o número de orelhas de goblin que Mukuda entrega. Ele é imediatamente convocado para se encontrar com o mestre da guilda, Willem, e naturalmente começa a se preocupar que esteja em apuros novamente. Mas Willem simplesmente quer confirmar o relatório inacreditável de que Mukuda e seus familiares aniquilaram um assentamento goblin inteiro. Mukuda admite hesitantemente, e Willem parece igualmente impressionado e aliviado. Então ele revela uma mensagem real. O rei decidiu que Mukuda e seus companheiros são livres para viver no país como quiserem, mas o palácio apreciaria sua ajuda em tempos de crise nacional. Mukuda mal pode acreditar na sua sorte. Finalmente, nenhum nobre o pressionando ou tentando recrutá-lo para seus jogos políticos. Willem admite que ter uma besta lendária como Fel em suas fronteiras já é o suficiente para fazer nações inimigas pensarem 2 vezes antes de atacar. Já que Mukuda está tentando aumentar seu rank de qualquer forma, Willem decide ajudar. Usando sua autoridade como mestre da guilda, ele promove Mukuda diretamente para o rank C. O queixo de Mukuda praticamente cai no chão. Willem explica que ter o mestre de uma besta lendária listado como um aventureiro de baixo rank causaria papelada e pânico intermináveis, então isso é apenas para simplificar as coisas. Willem tem alguns pedidos em troca, mas quando Mukuda ouve a palavra trabalho, seu entusiasmo despenca. Então Willem esclarece que ele realmente quer a ajuda de Fel para algumas missões de rank A e S, problemas perigosos demais para aventureiros normais. As orelhas de Fel se animam imediatamente, declarando que ele pode lidar com qualquer missão que lhe derem.
Willen sorri, emocionado por finalmente ter alguém capaz à disposição, e garante a Mukuda que ele se certificará de que ninguém na guilda os incomode. Mukuda decide. Willen parece confiável o suficiente, então ele abre sua caixa de itens e revela sua coleção de monstros de alto rank que vinha mantendo em segredo. Willen e o açougueiro ficam ambos atônitos. O açougueiro parece uma criança em uma loja de doces, praticamente babando pelos materiais raros e quase desmaia ao avistar a quimera. Mukuda explica que não os vendeu antes porque não queria causar alvoroço, mas gostaria de se desfazer deles agora. Infelizmente, Willen admite que a guilda não pode sequer pagar para comprar uma única quimera. O açougueiro aponta o ogro azul e explica animadamente que é um monstro único de rank S. Então ele nota o Rei Orc, outra besta de rank S com a capacidade de comandar todos os outros orcs. Mukuda fica horrorizado ao perceber quantas criaturas de rank S Fel casualmente abateu. Suei aparece e orgulhosamente anuncia que quer se tornar forte como Fel um dia, o que deixa Mukuda muito nervoso sobre como isso poderia ser. Willen diz a ele para voltar amanhã para pegar sua nova carteira de aventureiro. Naquela noite, Mukuda decide fazer algo mais leve para o jantar, já que ultimamente eles têm frito tudo. Ele ferve carne de pássaro rocha, desfia, mistura alguns vegetais e rega tudo com molho de gergelim. Fel parece cético por causa dos vegetais, mas acaba devorando o prato inteiro. Suei adora ainda mais, alegando que o molho é incrível. Mukuda percebe que esqueceu de cozinhar arroz, então faz um sanduíche para si. E Fel imediatamente pede uma mordida, depois mais. Depois de comer, Fel se esparrama para descansar, mas Mukuda percebe que está um pouco apertado dentro de casa em comparação com acampar. Ele tira seu futon para Fel, que instantaneamente adormece, roncando como uma tempestade muito satisfeita. Na manhã seguinte, Mukuda volta à guilda e recebe sua nova e brilhante carteira de prata. Ele agora tem um período de carência de 6 meses para completar missões, o que significa que não haverá mais desativações acidentais. Willen também calcula o valor dos monstros que Mukuda vendeu. A serpente vermelha sozinha rende 200 moedas de ouro, e o ogro azul mais 432. Após incluir a recompensa pela subjugação dos goblins, Mukuda sai com mais de 1900 moedas de ouro no total. Ele fica empolgado por uns 2 segundos antes que a paranoia se instale, percebendo que esse tipo de riqueza poderia torná-lo um alvo principal. Willen então explica as 2 missões de alto nível com as quais ele quer ajuda. Subjugar um grupo de lagartos de metal cujas couraças blindadas são quase indestrutíveis, e caçar uma manada de touros de chifres sangrentos que estão aterrorizando um campo de caça para iniciantes. Fel imediatamente se anima com a menção de touros, declarando que parecem deliciosos e fantasiando sobre bife fresco. Ao saírem da guilda, Mukuda sugere descansar pela noite antes de partir, mas Fel argumenta que quanto antes forem, mais cedo ele terá seu bife. Mukuda insiste que chegar no meio da noite é uma péssima ideia, mas Fel apenas bufa impacientemente. No caminho de volta, Mukuda para na loja de Lambert para comprar uma nova bolsa, uma especificamente para Suei. Lambert orgulhosamente mostra a ele uma seleção de bolsas de couro de alta qualidade, e Mukuda deixa Suei escolher sua favorita. O pequeno slime salta alegremente em direção a uma feita de couro de javali vermelho. Mukuda também compra um cinto e um novo par de sapatos, resistindo à tentação de usar sua loja online para evitar chamar a atenção. Quando Lambert cobra o total de 11 moedas de ouro, ele dispensa e insiste que Mukuda leve tudo de graça como agradecimento por salvar sua vida e servir-lhe uma comida tão incrível. Enquanto conversam, Lambert menciona a carne de serpente negra que haviam comido antes e pergunta se Mukuda ainda tem a pele. Mukuda diz que a vendeu para a guilda, o que decepciona Lambert, que explica que o couro de serpente está em falta e ele sonha em conseguir uma pele de serpente vermelha um dia. Sentindo-se um pouco culpado, Mukuda promete que, se conseguir mais, venderá diretamente para Lambert. Depois que saem, Fel começa a desejar carne de serpente só pela conversa. Mukuda lembra o quão boa era e decide que, tudo bem, talvez mais uma rodada não fará mal. Ele marina a carne, frita e experimenta um pedaço apenas para Fel e Suei reclamarem imediatamente que ele começou a comer sem eles. Ele rapidamente frita o resto, desta vez fritando 2 vezes para uma crocância extra. E quando eles atacam, ambos concordam que está ainda melhor do que antes. Completamente empanturrado, Fel geme que não consegue comer mais um pedaço, enquanto Mukuda casualmente continua cozinhando, dizendo que o resto é para mais tarde. Com as sobras guardadas em segurança, Mukuda finalmente se recosta com uma cerveja gelada, observando Fel e Suei dormirem pacificamente ao seu lado. Mukuda e Fel seguem em direção às montanhas, seguindo os relatos de lagartos de metal causando problemas. Mukuda, como de costume, prefere a ideia de ficar em segurança do lado de fora enquanto Fel entra, mas esse plano não dura muito porque Fel decide que avançar de cabeça no perigo é aparentemente seu hobby agora.
Dentro da caverna, eles encontram um lagarto brilhando como uma bola de discoteca que acaba sendo um lagarto de Mithril, uma criatura tão rara que até Fel levanta uma sobrancelha. O Mithril difunde magia, então Mukuda assume que será uma luta difícil, mas Fel simplesmente frita a coisa com um raio em um único golpe. Acontece que a magia dele não segue as regras normais. Mukuda presta seus respeitos ao lagarto caído e começa a coletar minério de Mithril como se tivesse encontrado um tesouro, sonhando com armaduras personalizadas e armas novas e brilhantes. Fel imediatamente arruína a fantasia esmagando um pedaço de Mithril, dizendo que não precisa de armadura quando sua barreira é muito melhor de qualquer forma. Entediado e faminto por seu próximo bife, Fel arrasta Mukuda para a próxima missão. Eles chegam aos campos onde os touros de chifres sangrentos vagam, enormes e zangados o suficiente para deixar até Mukuda nervoso. Ele planeja ficar fora do caminho, mas Fel avança, seguido por um Sway super animado que não quer ficar de fora. Uma explosão depois, toda a manada está caída, deixando Mukuda se perguntando por que ele ainda se preocupa. Sway orgulhosamente relata a vitória, e Fel realmente lhe faz um elogio, o que para ele é um grande reconhecimento. Mukuda começa a guardar a montanha de touros, já planejando todos os pratos de carne que fará mais tarde. De volta à cidade, quando Willen e o açougueiro veem o lagarto de Mithril, eles quase enlouquecem. Aparentemente é tão raro que o último foi avistado há 4 séculos, e ele sinaliza a localização de uma nova mina de Mithril. Existem apenas 3 em todo o mundo, então a pequena missão secundária de Mukuda basicamente mudou a economia. Willen diz a ele que o lagarto deve ser entregue ao rei, mas garante que ele será compensado, no valor de aproximadamente 5.000 moedas de ouro. Mukuda congela com o número, percebendo que sua vida tranquila e pacífica ficou muito mais difícil de manter. Willen passa a perguntar sobre os touros, e Mukuda casualmente menciona que isso também está feito, deixando ambos os homens sem palavras novamente. Fel não se importa nem um pouco com política ou ouro, ele só quer bife. Mukuda cede e começa a cozinhar, cortando fatias grossas de carne e selando-as à perfeição. Fel e Sway esperam impacientemente, babando enquanto o cheiro preenche o ar. O bife é macio, suculento e escorrendo sabor, e até Fel admite, rivaliza com Wagyu. Mukuda adiciona um pouco de seu molho favorito, e logo os dois estão no paraíso da comida, declarando que talvez nunca mais voltem à carne crua. Justo quando Mukuda pensa que pode finalmente relaxar, Fel o lembra sobre as oferendas para Ninhira. Mukuda entra em pânico, corre para enviar-lhe doces, e imediatamente recebe um coro de deusas reclamando que ela está monopolizando todas as sobremesas. Elas começam a oferecer-lhe bênçãos apenas para conseguir sua parte. Mukuda tenta recusar educadamente, mas aparentemente não é uma opção ao lidar com viciadas divinas em açúcar. Quando terminam de discutir, ele de alguma forma coletou múltiplas bênçãos, e até Sui acaba com uma da deusa da água que se sentiu excluída. Mukuda verifica seu status mais tarde e descobre que seu poder disparou. Quando ele testa sua magia, ela está mais forte, mais rápida e nem o cansa mais. Curioso, ele diz a Sui para experimentar sua nova bênção também. Sui conjura um orbe giratório de água, lança-o em uma árvore e a faz voar como se fosse feita de papel. Mukuda observa, atordoado. Mukuda não pode deixar de sentir orgulho, embora tenha avisado imediatamente Sway para não usar aquele truque de lâmina em ninguém na cidade. Fel, sempre o viciado em batalhas, de repente quer lutar com Sway, declarando que finalmente encontrou um oponente digno. Mukuda o impede, dizendo que é muito cedo, e Fel fica emburrado como uma criança a quem disseram para largar a espada no jantar. Mukuda passa a testar sua própria magia, praticando com seu novo feitiço Muralha de Pedra, até que Fel se cansa e sai para caçar. Quando ele retorna, Mukuda está orgulhosamente exibindo uma pequena casa que construiu usando magia da terra. Fel olha para ela, nada impressionado, mas Mukuda está claramente emocionado com seu trabalho. Fel deixa cair uma serpente negra a seus pés, dizendo que a pegou para Lambert. Mukuda suspeita que há um motivo oculto, e claro, há. Fel só quer ser recompensado com um jantar especial. Na manhã seguinte, Fel admite que a cabana de terra de Mukuda era realmente bem confortável, mas imediatamente começa a falar sobre caçar novamente. Mukuda recusa, dizendo que deveriam ir entregar a serpente. Eles vão para a guilda, onde Mukuda encontra o açougueiro para receber o pagamento por toda a carne de touro. Quando Mukuda casualmente tira outra serpente negra, o açougueiro quase desmaia, perguntando-se como ele continua encontrando-as. Sway aparece perguntando se é hora do almoço e Mukuda, mais animado que o normal, revela sua última compra, um moedor de carne. Ele começa a moer a carne de touro, depois a de porco, misturando-as com ovos e cebola para fazer hambúrgueres perfeitos. Sui insiste em ajudar, completamente fascinado pelo moedor. Em pouco tempo, eles estão fritando bifes de hambúrguer com o molho especial de Mukuda. Fel devora sua porção instantaneamente, declarando uma das melhores criações de Mukuda até agora.
Depois da refeição, Mukuda tenta lavar suas roupas, mas o sabão daqui mal faz efeito. É quando a inspiração surge. Ele pode vender sabonete e shampoo de sua loja online. Ele transfere as garrafas para recipientes simples para que não pareça suspeito e mais tarde as leva para Lambert. Lambert inspeciona os produtos achando o cheiro agradável e a textura luxuosa. Antes que Mukuda possa sequer explicar, os olhos de Lambert se enchem de lágrimas. Seu aniversário de casamento está chegando e sua esposa já possui todas as bolsas e acessórios que ele já fez. Mas isso é perfeito. Mukuda pergunta sobre uma banheira e Lambert orgulhosamente explica que mandou fazer uma sob medida para sua esposa, completa com um dispositivo de purificação e modelagem por magia da terra. Custou centenas de moedas de ouro, o que para um comerciante é basicamente um símbolo de status. O queixo de Mukuda cai, ele já está imaginando seu próprio banho. Lambert se oferece para apresentá-lo ao artesão, e Mukuda quase o abraça de gratidão. No dia seguinte, quando Mukuda visita novamente, a esposa de Lambert, Marie, sai correndo para encontrá-lo. Ela está radiante de empolgação, dizendo que experimentou o shampoo e condicionador após o banho de Lambert, e agora seu cabelo está mais macio do que nunca. Lambert parece culpado por estragar a surpresa, mas Marie não se importa, ela quer mais. Ela insiste que Mukuda venda os produtos a eles no atacado para que possam vendê-los em sua loja, convencida de que toda mulher na cidade os desejará. Mukuda concorda, feliz em se livrar do trabalho, e Marie parece absolutamente encantada, já pensando em seu estoque pessoal. Depois de entregar um lote de produtos, Mukuda está exausto e só quer descansar, mas Fel decide que agora é o momento perfeito para ir caçar em masmorras. Mukuda recusa, dizendo que tem que se encontrar com o mestre da guilda. Enquanto espera do lado de fora, ele ouve aventureiros falando sobre um wyvern desgarrado por perto e começa a ficar nervoso. Quando ele entra no escritório de Villain, é imediatamente cegado por uma enorme pilha de ouro, mais de 5.800 peças, pagamento pela descoberta da mina de Mithril. Mukuda só consegue pensar em finalmente comprar aquela banheira, mas antes que ele possa começar a celebrar, uma emergência irrompe. Uma manada de wyverns está indo direto para a cidade. Aparentemente, desde que Mukuda aniquilou os touros de chifres sangrentos, a presa usual dos wyverns, as criaturas decidiram descontar sua frustração nos humanos. A guilda está em caos, aventureiros estão feridos, alguns envenenados e o estoque de poções está quase esgotado. Sem hesitar, Mukuda tira suas poções de alto grau. Uma dose cura completamente as feridas de um homem e neutraliza o veneno na hora, deixando todos sem palavras. Villain recupera a compostura e ordena que todos os aventureiros de rank C ou superior ajudem a lutar, o que infelizmente inclui Mukuda. Antes que ele possa protestar, Fel se adianta e anuncia que ele e Suei cuidarão disso sozinhos. Mukuda quer se esconder debaixo de uma mesa, mas Fel insiste declarando que todos os wyverns que derrotarem serão deles para comer. Villain tenta argumentar, mas Fel o dispensa como um incômodo. No campo, os wyverns enchem o céu. Mukuda mal consegue respirar de tanta tensão, mas Fel vê isso como uma oportunidade de treinamento para Suei. Enquanto os wyverns mergulham, Fel diz a Suei para mirar em suas cabeças, embora as asas sejam alvos mais fáceis. Suei dispara suas balas de água, derrubando um do ar, e Fel o finaliza sem esforço. Mukuda se esconde atrás de uma rocha, murmurando para si mesmo sobre como sua equipe parece mais aterrorizante. Enquanto observa Fel e Suei lutarem, Mukuda não consegue deixar de pensar que Suei está começando a agir muito como Fel, sempre ansioso por uma boa briga. Antes que ele possa terminar esse pensamento, um wyvern mergulha sobre ele, mas a barreira de Fel se acende bem a tempo. A criatura tenta novamente, apenas para ser afastada por Suei e finalizada por Fel como se não fosse nada. Assim que todos os wyverns são eliminados, Fel imediatamente fica com fome, porque é claro que sim. Mukuda tira alguns hambúrgueres que fez antes e Fel reclama que estão comendo a mesma coisa de novo, mas Mukuda, sendo o gênio culinário que é, os cobre com ovo e farinha de rosca. Uma fritura rápida depois, e de repente todos ficam chocados com quão melhor o sabor está. Quem diria que um pouco de crocância poderia mudar a vida? Enquanto isso, de volta à guilda, Villain e os aventureiros estão ocupados se preocupando se Mukuda sequer sobreviveu. Mas quando Mukuda entra casualmente e relata que eles aniquilaram cada wyvern, os aventureiros celebram como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Mukuda acha estranho, mas Villain explica que se eles tivessem ido sozinhos, pelo menos metade deles não voltaria. Ele relata que havia 13 wyverns no total, e Villain está ansioso para comprar suas partes. Mukuda vende tudo, exceto suas prioridades, afinal, mas a guilda só tem ouro suficiente para comprar a metade. Mais tarde na estalagem, Mukuda de repente se lembra que ainda não enviou oferendas às deusas. E bem na hora, Odin lhe envia uma mensagem divina, basicamente gritando para ele se apressar.
Quando ele começa a preparar as oferendas, Minhira envia uma mensagem secreta lembrando-o de que ela foi a primeira a abençoá-lo, então obviamente ela merece mais doces do que as outras. Keisha quer shampoo e produtos para cabelo. Ruka pede mais comida e Mukuda suspira porque não pode manter nada disso em segredo. Todas verão o que ele envia. Agni ouve tudo, fica com ciúmes e exige álcool. A essa altura, Mukuda simplesmente desiste e concorda com tudo. No dia seguinte, Mukuda e Fel estão desenhando escadas por onde quer que vão, sendo os novos matadores de wyverns da cidade. Eles visitam uma loja que vende banheiras, e Mukuda fica maravilhado com a variedade, cada uma feita com materiais diferentes que supostamente possuem efeitos especiais. O balconista orgulhosamente apresenta um modelo mais novo, que parece uma banheira normal, mas Makuta escolhe a verde sem hesitar. O balconista fica chocado. A maioria das pessoas precisaria de um plano de pagamento, mas Makuta simplesmente entrega o ouro e diz que ele mesmo cuidará da entrega. O queixo do homem quase cai no chão quando Mukuda explica que vai guardá-la em seu inventário mágico. Lá fora, Mukuda decide que é hora de sair da cidade antes que a atenção piore. Eles encontram um local tranquilo, e Fel sai para caçar enquanto Mukuda monta uma área privada com sua habilidade de parede de pedra. Ele tira a banheira, pede a Sui para enchê-la com água e então a aquece com uma bola de fogo. Depois de se esfregar bem, ele finalmente mergulha no banho com Sui, suspirando como um homem que acabou de se lembrar do que é a paz. Quando terminam, Makuta começa a cozinhar carne de wyvern, fatiando-a fininha e preparando um molho rico para uma tigela especial de carne de wyvern. Mas como Fel não voltou, ele decide fazer um ensopado também, algo substancioso e cozido lentamente. Ele doura a carne, adiciona vegetais, vinho e molho e deixa ferver. Então Sui de repente diz: Fel voltou, e um dinossauro enorme aparece. Makuta olha incrédulo enquanto Fel explica casualmente que ficou entediado depois dos wyverns e foi lutar contra um dragão da terra. Mukuda não consegue decidir se está mais aterrorizado ou exausto. Fel insiste que será delicioso, enquanto Mukuda o lembra que monstros extremamente raros geralmente não podem ser vendidos. Um dragão definitivamente se encaixa nessa categoria, mas Fel apenas sugere pedir à guilda para revendê-lo para ele, e Mukuda, já resignado ao seu destino, decide que talvez essa não seja a pior ideia afinal. Fel avista a panela de ensopado borbulhando no fogo e imediatamente fica animado, pronto para atacar, mas Mukuda o impede, dizendo que ele está imundo depois da luta. Fel parece genuinamente ofendido que alguém ouse chamá-lo de sujo. Mukuda insiste que ele precisa de um banho antes do jantar, e Fel parece horrorizado, como se tivessem acabado de dizer que ele tem que pagar impostos. Ainda assim, Mukuda está determinado. Ele compra algumas ferramentas de higiene em sua loja online, e Fel resmunga que não é um cachorro. Mukuda o ignora e começa a escovar seu pelo, desembaraçando-o cuidadosamente enquanto Fel bufa em protesto. Quando Mukuda o espirra com água morna, Fel se encolhe, mas imediatamente nega. Mukuda continua a espirrá-lo de qualquer forma e Fel se contorce, dizendo que faz cócegas. Fel até sugere deixar Sui cuidar disso com magia de água, mas Mukuda aponta que a água de Sui não é quente. Isso lhe dá uma ideia, e ele transforma Sui em um chuveiro improvisado, jogando água quente diretamente nas costas de Fel. Completamente encharcado, Fel finalmente cede e deixa Mukuda o ensaboar. Assim que a esfregação começa, Fel começa a gostar, mesmo que não admita em voz alta. Então Mukuda casualmente diz que é hora de lavar o rosto e Fel congela. A ideia o aterroriza, mas como ele é um Fenrir lendário, ele se força a agir com dureza e deixa acontecer. Quando tudo está pronto, Makuta pega uma toalha, mas antes que possa usá-la, Fel sacode o corpo inteiro, espalhando água por todo lado. Eles acabam usando uma mistura da magia de vento de Fel e da magia de fogo de Makuta para criar uma brisa quente, secando-o completamente. Fel imediatamente exige o jantar como se tudo fizesse parte do plano. Eles começam com as tigelas especiais de carne de wyvern, e Fel fica impressionado com o quão bom é o sabor. Mukuda também fica surpreso, percebendo que a carne de wyvern tem um gosto muito parecido com Fagyu. Enquanto comem, Mukuda diz a Fel que ele precisa começar a tomar banho regularmente. Fel parece horrorizado novamente, mas quando Sui alegremente lhe diz que ele está melhor agora, Fel concorda relutantemente. Então eles experimentam o ensopado de wyvern, e Fel não consegue acreditar o quão bom é. De volta à guilda, Willen diz a Makuta que é impossível revender o dragão. O açougueiro se recusa até a tocá-lo, dizendo que cada parte do dragão é valiosa demais para ser processada. Fel só quer a carne, mas Makuta o lembra que não é tão simples. Willen pensa por um momento e menciona um certo especialista em dragões que talvez possa ajudar. Mukata e Fel se animam, e Willen aponta a cidade onde o especialista vive. Quando Fel ouve que é perto do mar, ele fica animado novamente, sonhando em comer krakens e outros monstros marinhos. Willen e o açougueiro riem da absurdidade, mas no fundo, ele sabe que ele provavelmente está falando sério.
Mukuda se despede de todos que encontraram pelo caminho e juntos, ele, Fel e Sui partem para a próxima aventura. A história muda para uma floresta tranquila, onde uma tarântula venenosa está agachada, esperando para emboscar um coelho. Parece pronta para atacar, até que Fel, o poderoso deus lobo, casualmente bate a pata no chão. Aquele único e fácil toque envia uma onda estrondosa de energia pela floresta, fritando não apenas o emboscador, mas também algumas outras tarântulas venenosas escondidas por perto. Trabalho feito, sem drama, sem esforço. A única razão pela qual ele se incomodou? Aparentemente, ele quer ver se carne de aranha dá um almoço decente. Makuta, sendo um amano razoável aqui, não está exatamente entusiasmado com essa ideia, mas Fel insiste que, uma vez que você tira as cascas, elas são perfeitamente comestíveis. Nesse momento, Sui salta da bolsa de Mukuda, pulando animadamente. Ela não luta há um tempo e quer participar da próxima batalha. Mukuda, sempre a alma gentil, promete que ela terá sua chance na próxima vez. Fel, por outro lado, não aceita isso muito bem. Aparentemente, ele está com ciúmes de que Mukuda seja gentil com Sui, mas nunca o escuta. O que não é verdade, Mukuda tem seguido as ordens de Fel desde o primeiro dia, quer goste ou não. Ainda assim, Fel imediatamente muda de assunto e exige o almoço, alegando que está exausto de correr o dia todo com Mukuda e Sui nas costas. Makuta sabe que é apenas mais uma desculpa para uma refeição, mas ele já está acostumado. Ele suspira, guarda os corpos de aranha fritos em seu inventário mágico e começa a trabalhar. Saem 3 tipos de carne, bife ancho à esquerda, contrafilé no meio e um pouco de carne moída de York à direita. Então a realidade bate, ele está com poucos ingredientes, mas Mukuda, sendo Mukuda, ele improvisa. Ele decide fazer gyoza, um tipo de bolinho. Ele abre sua loja de conveniência online porque sim, isso ainda existe neste mundo de fantasia e procura por suprimentos. Fel avista a carne Wagyu e imediatamente a quer, mas Mukuda o impede. Ele não vai gastar dinheiro com carne de luxo para bolinhos. Ele pega o que precisa em vez disso. Massas de gyoza, caldo de galinha e óleo de gergelim. O resto ele já tem. De volta ao acampamento, ele pica finamente repolho e cebolinha. Depois adiciona pasta de alho e gengibre à carne moída. Um pouco de molho de soja, um pouco de saquê, um pouco de caldo em pó, óleo de gergelim, sal e pimenta. É uma mistura simples, mas perfeita. Uma vez que tudo está misturado, ele adiciona os vegetais, coloca uma colher de recheio em cada círculo de massa e os embrulha cuidadosamente. Sui se junta para ajudar, mas suas primeiras tentativas não vão muito bem. Mukuda explica pacientemente que ela está usando recheio demais. Assim que ela pega o jeito, começa a dobrar os bolinhos como uma profissional. Eles terminam a leva e Mukuda frita os gyozas na frigideira até ficarem lindamente dourados. Um pouco de água com farinha entra, depois uma tampa, e quando o vapor assenta, ele rega óleo de gergelim nas bordas para aquela crocância perfeita. O cheiro sozinho já faria o estômago de qualquer um roncar. Fel e Sui atacam no momento em que ele serve o prato, e como de costume, ficam maravilhados. Fel pede mais, Sui também. Mukuda apenas suspira e faz outra leva, guardando alguns para si. Mas assim que ele está prestes a dar sua primeira mordida, algo pequeno e alado colide com seu rosto. Mukuda acaba dando ao pequeno dragão o resto de seu próprio almoço. Observando a pequena criatura devorar Gyuza após Gyuza, ele não consegue deixar de comentar o quão fofo é. Fel, é claro, imediatamente estraga o momento, avisando-o para não cair nessa. Segundo ele, dragões pixie podem parecer adoráveis, mas são pequenas feras mágicas e cruéis que não devem ser subestimadas. E antes que Mukuda possa sequer processar esse aviso, o dragão salta de volta para o rosto dele novamente, e desta vez, algo estranho acontece. Uma luz brilhante irrompe, e assim, um contrato é formado. O dragão Pixie oficialmente fez de Makuta seu mestre, contra a vontade dele, naturalmente. Agora ligado, Makuta pode entender o que o dragão está dizendo, e a primeira coisa que ele pergunta é por que diabos ele decidiu formar um contrato sem permissão. O dragão, completamente sem remorso, explica que é simples, ele só quer comer mais comida deliciosa. Sui acha isso perfeitamente razoável e dá as boas-vindas ao dragão à equipe sem hesitação. O novo membro rapidamente se apresenta a Sui e Fel, encaixando-se perfeitamente, enquanto Mukuda fica ali se perguntando quando deixou de ser o tomador de decisões em sua própria vida. Claro, o próximo passo é nomear o dragão. Mukuda, que tem um histórico de habilidades questionáveis para dar nomes, orgulhosamente o chama de Dora-chan. É fofo, claro, mas também dolorosamente embaraçoso para uma criatura com mais de 100 anos. Infelizmente para Dora, o sistema de contrato trava o nome antes mesmo que ele possa reclamar. Ele está devastado, murmurando sobre a humilhação de viver um século apenas para acabar com um nome que soa como algo de um desenho animado infantil. Fel acha tudo hilário e o tranquiliza.
apontando que Makuta uma vez tentou chamá-lo de Poti. Sui intervém docemente, dizendo que adora o próprio nome e que Dora se acostumará com o dele em breve. Apesar das provocações, Makuta se sente aliviado ao ver os três se dando tão bem. Juntos, eles seguem para a cidade de Krail, onde Makuta registra Dora oficialmente como seu terceiro familiar na Guilda dos Aventureiros. Enquanto ele está lá, a recepcionista o informa que o mestre da guilda quer se encontrar com ele. O mestre da guilda, um anão robusto chamado Rodolfo, explica a situação. Monstros na floresta próxima têm estado incomumente agressivos, tornando perigoso para as pessoas coletarem materiais lá. A economia local depende dessa floresta, então ele espera que Mukuda possa ajudar a investigar o que está causando a perturbação. Mukuda imediatamente pensa que isso soa como muita responsabilidade, mas antes que ele possa recusar, Dora casualmente menciona que a floresta provavelmente está cheia de aranhas. Isso chama a atenção de Mukuda. Ele percebe que Rodolfo deve estar falando da mesma floresta que Fel limpou antes quando ele fez seu ataque de trovão contra as tarântulas venenosas. Problema resolvido, antes mesmo de ser atribuído. Mukuda mostra a Rodolfo os corpos de aranha que ele coletou. E quando o mestre da guilda descobre que a seda delas é usada por empresas de vestuário locais, Mukuda se desculpa por ter acidentalmente eliminado algo valioso. Rodolfo, no entanto, está emocionado. Ele agradece a Makuta por derrubar criaturas tão perigosas e até aponta que suas cascas e teias podem ser vendidas por uma pequena fortuna. Aparentemente, a carne também é comestível, se fervida em água salgada. Mukuda está cético, mas seus três parasitas insistem que ele experimente. Ele faz um acordo com Rodolfo para processar a carne em troca das cascas e da seda, e o anão concorda alegremente. Enquanto a carne é processada, Mukuda e sua equipe passeiam pela cidade. Após semanas de acampamento e caça de aranhas, Makuta finalmente decide que é hora de se presentear. Um olhar para uma barraca de roupas e ele entra instantaneamente no modo compras. Ele escolhe camisas novas, calças e provavelmente roupas suficientes para durar uma vida inteira, tudo para alguém que ainda passará a maior parte do tempo cozinhando na natureza. Mukuda retorna à guilda, onde Rodolfo orgulhosamente revela que a carne de aranha foi totalmente processada e fervida. Para a total descrença de Mukuda, parece exatamente carne de caranguejo, mesma textura, mesma cor, tudo. Ele hesita, mas a curiosidade vence e ele dá uma mordida. No momento em que toca sua língua, sua expressão muda. É delicioso, doce, rico e cheio de umami. Sentindo-se inspirado, Mukuda decide celebrar a chegada oficial de Dora à equipe com uma refeição adequada. Ele se esforça ao máximo, preparando salada de caranguejo, arroz frito de caranguejo, rolinhos primavera de caranguejo e até uma omelete de caranguejo. É um banquete completo de frutos do mar, sem nenhum fruto do mar de verdade. Todos estão babando antes mesmo dos pratos chegarem à mesa. Enquanto comem, Makuta sente um desejo súbito por caranguejo grelhado. Ele pega as patas de aranha, feias, roxas e profundamente pouco apetitosas, mas uma vez fervidas, elas adquirem uma cor rica e avermelhada que parece quase normal. Ele as grelha lentamente, deixando os sucos caramelizarem, e assim que está prestes a dar a primeira mordida, Fel aparece, acusando-o de tentar comer tudo sozinho. Dora e Sui se juntam, protestando alto. Mukuda, completamente derrotado, entrega o precioso caranguejo grelhado aos seus três parasitas. Enquanto comem, Dora casualmente menciona o quão feliz ele está por ter seguido Mukuda. Confuso, Mukuda pergunta o que ele quer dizer e Dora explica que ele viu Mukuda pela primeira vez em Carolina City cozinhando algo que cheirava bom demais para ignorar. Ele o seguiu, chegou primeiro à floresta próxima e acidentalmente assustou todos os monstros nela. Fel congela no meio da mordida. Percebendo que os monstros agressivos de antes não estavam agindo estranho por causa de alguma perturbação natural, eles estavam aterrorizados com Dora, o que significa que ele basicamente aniquilou uma população inteira de aranhas assustadas por nada. Mukuda apenas suspira e diz que a essa altura, a única coisa respeitosa que podem fazer pelas pobres criaturas é comê-las completamente. Naquela noite, o exausto aventureiro de Rank F finalmente tem um descanso. Ele toma um longo banho com Sui espirrando feliz ao lado dele, enquanto Fel e Dora roncam com suas barrigas cheias. Depois, Makuta se arrasta para a cama, pensando no que fazer amanhã. Em algum lugar entre pensamentos de tarefas e receitas, ele adormece, esquecendo completamente que deveria fazer uma oferenda às 4 deusas. Felizmente, as deusas deixam passar desta vez, permitindo-lhe uma rara noite de descanso ininterrupto. Na manhã seguinte, Mukuta volta à guilda, entrega a Rodolfo as cascas de aranha e até lhe presenteia com um pouco de carne restante. Rodolfo aceita agradecido. Então Mukuda se lembra de algo. Ele ainda tem um cadáver inteiro de dragão da terra em seu armazenamento. Ele pergunta se Rodolfo conhece alguém que possa processá-lo. O anão quase cai de choque, explicando que o cadáver sozinho vale o suficiente para comprar um reino inteiro.
Mas sim, ele conhece alguém, o mestre da guilda Elend da cidade da masmorra de Dolan, um especialista em lidar com materiais de dragão. Então, Makuta e seus 3 familiares partem para Dolan imediatamente. Quando chegam aos arredores, Fel já está animado com a ideia de conquistar quaisquer masmorras que estejam à frente. Sui salta da bolsa de Makuta, ansiosa para participar da próxima grande luta. Makuta, enquanto isso, não quer saber de masmorras. Ele prefere cozinhar a rastejar por cavernas infestadas de monstros. Dora concorda, dizendo que o objetivo principal deles deveria ser encontrar o mestre da guilda Elen para processar o dragão. Isso é tudo o que Fel precisa para mudar as prioridades. Agora ele está obcecado com a ideia de provar carne de dragão da terra. Makuta acha isso suspeito, mas antes que possa dizer algo, Fel dispara em direção à cidade com todos nas costas. Quando finalmente chegam aos portões da cidade, encontram uma fila enorme. Naturalmente, Makuta quer esperar como um ser humano decente, mas Fel tem outras ideias, como pular os muros. Makuta imediatamente o impede, apontando que todos acabarão na prisão se tentarem algo tão estúpido, então eles entram na fila. O problema é que uma besta divina parada silenciosamente atrás de dezenas de viajantes comuns tende a atrair atenção. As pessoas começam a entrar em pânico, sussurrando e recuando. Os guardas correm, exigindo saber o que está acontecendo. Quando veem Fel, o tom deles muda instantaneamente. Eles percebem que estão lidando com alguém importante. Eles perguntam a Makuta qual é o seu negócio em Dolan, e ele explica desajeitadamente que está ali para encontrar o mestre da guilda. Para provar que é legítimo, ele lhes mostra sua carteira de aventureiro. Antes que os guardas pudessem dizer algo, um elfo alto e loiro se aproxima e declara que Makuta é seu convidado. Este elfo elegante é ninguém menos que Elend, o mestre da guilda de Dolan. Ele já ouviu muito sobre Mukuda de Rodolfo, e parece animado para conhecê-lo pessoalmente. Mas quando seus olhos caem sobre o pequeno dragão empoleirado no ombro de Mukuda, ele congela no lugar, completamente sem palavras. Assim que se recupera, ele convida educadamente Mukuda e seus companheiros para seu escritório. Lá dentro, Elend dá a Dora um tratamento real, oferecendo-lhe um poleiro especial feito de madeira infundida com mana pura. Dora, ignorando completamente o luxo, senta-se no chão. Elend fica horrorizado, mas também emocionado. Ele imediatamente anota, documentando essa rara percepção comportamental. Ele até serve a Dora uma tigela de néctar de flor infundido com mana e o observa como um cientista observando um rato de laboratório, esperando para ver se ele vai beber. Dora, percebendo que está sendo estudado, vira-se em protesto silencioso. Elend anota isso também. Aparentemente, registros oficiais afirmam que dragões pixie vivem de mana e néctar de flores, mas a reação de Dora faz Elend duvidar desses relatos. Então, como um homem possuído, ele de repente se lembra porque Mukuda está ali para processar o dragão da terra. Super animado, ele pula de pé, pronto para levá-los ao armazém para inspecionar o cadáver. Um assistente careca aparece na porta, lembrando-o de que ele tem uma reunião com a guilda dos mercadores naquela tarde. E assim, o dia de Makuta fica um pouco mais complicado. Elend, claro, gostaria de cancelar esta reunião, pois precisa atender seus convidados, mas o homem se recusa a aceitar um não como resposta. Felizmente, eles ainda têm algum tempo, então seguem para o armazém, onde Makuta casualmente tira o dragão da terra de sua caixa de itens. A visão dessa criatura do tamanho de um dinossauro envia um arrepio pela espinha de Elend. Ele faz uma cara estranha que está em algum lugar entre aterrorizado e fascinado, e honestamente, eu nem consigo descrever. Enfim, depois de registrar corretamente os dados físicos do dragão, Elend mais uma vez pergunta a Mukuda sobre a dieta do dragão Pixie. Mukuda explica que Dora come praticamente de tudo enquanto viaja com ele, mas ainda pergunta diretamente a Dora se sua espécie tem alguma preferência especial. Observar essa troca silenciosa confunde Elend, que não tem ideia de que familiares podem se comunicar telepaticamente. Ele está morrendo de vontade de pedir detalhes, mas antes que possa se envergonhar, o homem careca ao lado dele o impede gentilmente e pede desculpas a Makuta em seu nome. Eles seguem em frente, e em pouco tempo, o mestre da guilda, excessivamente animado e um tanto sem modos, começa a trabalhar. Infelizmente, eles descobrem que a carne de dragão processada não estará pronta até o dia seguinte. Sem mais nada para fazer, Mukuda decide fazer o que faz de melhor, cozinhar algo. Ele rapidamente pede ingredientes da loja de conveniência online e começa a preparar um prato, usando uma panela especial em forma de cúpula chamada Genghis Khan. Eu realmente espero que a panela não impregne os ingredientes, porque esse nome é preocupante. Enfim, Mukuda preenche as bordas do Genghis Khan com vegetais e coloca a carne bem no centro. Depois de adicionar um pouco de molho e deixar cozinhar por cerca de 10 minutos, ele completa o prato. Genghis Khan de cordeiro e carneiro de outro mundo. Fel, é claro, não quer saber de vegetais.
Mas depois que Mukuda insiste, ele relutantemente dá uma mordida e instantaneamente se apaixona. Dora e Sui seguem seu exemplo e imediatamente imploram por mais. Mukuda acaba cozinhando sem parar por uma hora inteira, repondo pratos como um chefe de festival sobrecarregado. Assim que todos estão satisfeitos, ele traz uma caixa de biscoitos para a sobremesa. No momento em que provam, todos os 3 familiares se derretem em pura felicidade, alegando que suas bocas parecem estar se desfazendo de tanta doçura. Mukuda sorri, feliz por terem gostado, mas lá no fundo ele se arrepende de ter compartilhado seu precioso estoque. Na manhã seguinte, com a estabilidade emocional de um zumbi, Mukuda se arrasta até a guilda, esperando que ele e Len tenha terminado de processar o dragão da terra para que possam finalmente comer. Ele encontra o Gor na masmorra e pergunta, todo animado, se o trabalho já está pronto. Antes que o Gor possa responder, o próprio Eliland aparece, parecendo excessivamente alegre para alguém que não dormiu nada. Eles presumem que o dragão está pronto, mas não. Ele explica com orgulho que passou a noite inteira medindo, analisando e documentando o dragão. Mukuda o agradece pelo esforço, embora já saiba o que isso significa. O dragão ainda está intocado. Alin confirma isso, mas garante que está pronto para processá-lo agora. Ele tira a lâmina mais forte da guilda, uma faca de mitril brilhante, e afirma com toda a confiança que ela cortará o dragão com a maior facilidade. E spoiler, não corta. No momento em que ele golpeia, a faca se parte limpa ao meio. Ele Len fica ali parado, olhando para a lâmina quebrada, sua alma claramente abandonando seu corpo. E pra piorar tudo, aquela era a melhor faca deles, o que significa que não há literalmente mais nada na guilda forte o suficiente para processar o dragão. Fel liga os pontos e desaba dramaticamente, declarando que a viagem deles foi um completo desperdício. Mukuda, tentando não entrar em pânico, pergunta a Ugor se há alguma outra solução. Ugor sugere que eles precisarão entrar na masmorra para minerar minério de mitril e forjar uma nova lâmina. Ao ouvir isso, Fel, Dora e Sui se iluminam imediatamente. Pelo menos isso significa que eles talvez consigam comer mais tarde. Eles até se oferecem para ir sozinhos à masmorra, mas Mukuda corta essa ideia na hora. Ele explica que Elilin ainda está se recuperando e que eles irão juntos depois. Os familiares fazem bico, claramente desapontados, mas Mukuda os alerta que se apressar pode torná-los alvos fáceis. E se eles forem alvos, suas viagens e sua comida chegarão ao fim. Essa lógica os atinge em cheio, e todos se acalmam relutantemente. Querendo levantar o ânimo deles, Mukuda decide cozinhar-lhes outra refeição. Dessa vez ele prepara quinti de porco com arroz. O cheiro por si só provavelmente poderia acabar com guerras. Ele serve aos seus familiares, e como esperado, eles ficam instantaneamente empolgados. Enquanto eles estão ocupados devorando a comida como se fosse a primeira refeição em séculos, Mukuda tira um momento para respirar, deixando seu cérebro processar o que fazer em seguida. Enquanto isso, bem longe, em Godland, o grupo de bate-papo divino não está nada feliz. Os deuses estão furiosos porque Mukuda não tem enviado suas oferendas habituais, ou como eles gostam de chamar, seus direitos autorais. O pequeno grupo de deuses que sabe sobre sua chegada a este mundo está tentando desesperadamente manter isso em segredo para que os outros não descubram. Mas é claro, a discussão barulhenta deles acaba fazendo exatamente o oposto. Mais 2 deuses ficam sabendo da conversa. Varagan, o deus da guerra, e Hefesto, o deus da forja. Eles aparecem como convidados indesejados em uma reunião de família e imediatamente perguntam se seus colegas estão chantageando um humano por direitos autorais. Os deuses originais tentam se defender, dizendo que não é chantagem, é apenas uma forma de apreciação por seus serviços divinos. Ah, claro, amigo. Mukuda se ajoelha diante dos deuses em oração e pede desculpas por ter esquecido de enviar suas oferendas. Ele pede que não briguem por ele como se fosse algum tipo de sugar daddy divino. Os 2 novos deuses, Varagan e Hefesto, se apresentam e dizem a Mukuda que já ouviram muito sobre ele, o que, considerando a forma como a fofoca se espalha no reino divino, provavelmente não é uma coisa boa. Pensando em Hefesto, Mukuda de repente se lembra de sua faca quebrada e pergunta se o deus da forja poderia ajudá-lo a fazer uma nova. Mas antes mesmo que ele possa terminar a frase, Hefesto o interrompe como se estivesse lendo o roteiro e diz que já sabe o que Mukuda quer. Ele promete conceder-lhe sua bênção, para que possa criar uma arma ainda mais forte do que antes. Mas, é claro, há um porém. Os deuses já ouviram que Mukuda pode encomendar coisas do outro mundo, e agora eles querem bebida. Mukuda concorda porque discutir com deuses nunca é inteligente, e Hefesto começa a decidir qual dos familiares de Mukuda receberia melhor sua bênção. Seus olhos recaem sobre Sui, e ele a abençoa com poderes de forja. Varagan, não querendo ficar de fora, insiste em abençoar alguém também. Mukuda rapidamente diz que não precisa de força para a guerra, mas Varagan afirma que sua bênção seria perfeita para Fel e Dora. Ele os abençoa de qualquer forma, e Mukuda, em troca, envia uma remessa de álcool e lanches da loja online. Mais tarde, Mukuda verifica as estatísticas de Sui e vê que ela agora possui habilidades de forja, o que é impressionante, mas meio inútil se eles não tiverem mitril para trabalhar.
Felizmente, Fel lembra que eles mataram um lagarto de Mithril antes, e ainda tem seu minério. Mukuda percebe que ele está certo, tira o minério e o entrega a Sway. Usando suas habilidades divinas recém-adquiridas, ela forja uma faca novinha em folha, uma bem mais forte do que a lâmina de Mithril quebrada de antes. Mukuda não consegue deixar de se perguntar por que Fel estava tão ansioso para visitar a masmorra antes, quando ele claramente sabia que já tinham o minério. Ele decide que sim, nada de viagem à masmorra por enquanto. Fel protesta, é claro, porque ele quer uma desculpa para lutar contra algo. Mas Mukuda não está nem aí. Com a nova faca completa e o dragão pronto para ser processado, ele verifica as estatísticas atualizadas de seus familiares e quase desmaia. Tanto Fel quanto Dora ganharam reforço de batalha. Mukuda fica ali parado, olhando para os números com horror, enquanto seus familiares o encaram como quem diz: "Você também está vendo, não é?" E ele é, de alguma forma, o membro mais fraco de sua própria equipe.